noite, igreja. Bom dia, irmã. Amém? Vamos orar. Pai, graças te demos porque tu és Deus. Graças te demos porque tu nos chamaste, nos escolheste, nos sondaste. Graças te demos porque tu és um Deus que não atrasa, não se esquece, não falha. Graças te demos porque tu és um Deus que está no comando. E neste momento nós nos prostramos na presença da tua majestade para te dizer, Pai, perdoa-nos porque nós somos pecadores. Queremos pedir, Pai, a oração que vem do alto do teu trono para que nós possamos, Senhor, orar. Dar os nossos corações preparados para receber a palavra e possa encontrar lugar fértil e a semente que seja lançada, Pai, de tentar possa crescer e ter frutos dignos de arrependimento. Pai, em nome de Jesus, permita que eu venha, Senhor, jogar sem por ti. Aquilo que é da minha vontade venha cair, mas venha a tua vontade permanecer. Que esta palavra, Pai, de eternidade, não tenha só para os meus irmãos, mas para mim também. Obrigado por este momento, por esta oportunidade que servimos. Aceite, Senhor Jeová, o nosso culto. Que ele, Pai de eternidade, chegue no teu altar com incenso, Senhor, cheiroso e agradável, para a honra e glória do teu nome. Pense conosco e conosco permaneça. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém? Eu gostaria que nos tocássemos na passagem de Gênesis capítulo 12, verso 1, 2, 3, 5, 8 e 10. Foi feita a leitura do 1 até o 10 para que nós pudéssemos entrar. Nós temos no ambiente da nossa igreja dois grupos de pessoas. Aqueles que estão na mesma casa, mas não estão com a mesma causa. Também temos no nosso ambiente da nossa própria casa pessoas assim, filhos assim, pais assim. Que temos aqueles que estão na causa, mas não estão na casa. Às vezes tem um assunto, um problema, ele fica parece que não está lá. Ainda já ouvi mesmo falar, imagina, o quê? Então fala de quê? Ele está na casa, mas não está na causa. Nós também temos pessoas assim no ambiente da igreja, como nós temos na nossa própria família. Não é? Também temos aquilo. Isso é para explicar porque há muito de nós que vem também no tempo, está mesmo aqui. O corpo está aqui, está na casa, mas não está na causa. Estão a falar, estão a louvar. O louvor não me entra, tá vendo que não me toca mesmo. Pode mudar de cacete, pode meter que zomba, o duro, mas mesmo assim não me entra, não me toca. Então ele está aqui, está na casa, mas não está na causa. A cabeça dele está lá fora, mas está aqui dentro. Então, para dizer também que, porque estamos na casa, há muitos também que estão na causa, mas não estão na casa. E o que é que acontece? Nós, por exemplo, vamos dizer que estão em nossa casa. Eles estão na nossa causa, eles não vivem na nossa casa. Mas às vezes estamos a viver um problema. Então ele conta-me que estou a viver esse problema, o meu filho está doente. Então ele vai dizer, vamos orar, irmão. Isso vai passar. Então ele está aqui, está na causa, mas não está na casa. Também temos pessoas assim na nossa vida, mesmo na igreja. Vamos falar assim, a nossa igreja está acontecendo isso. Então vamos orar. E ela vai lá no grupo da igreja dela, não é metodista, mas é também de uma igreja. E ela vai falar na igreja, olha, queria só que orássemos pela causa da igreja da irmã Madalena. Então ele está no quê? Está na causa, mas não está na casa. Para dizer que nós precisamos estar na casa e na causa, para nós avançarmos juntos, para nós estarmos juntos. Por outro lado, existem todos esses tipos de pessoas. Como isso pode introduzir? Para dizer o quê? Recomeçar, temos que estar na casa e na causa. Por quê? Porque nós vamos falar assim, olha, nós precisamos de recomeçar. E para recomeçar nós precisamos de tirar isso, construir isso, fazer aquilo. Mas ele não está lá. Os outros já começaram a fazer as coisas, mas ele está lá na casa, mas não está na causa. Então não vai recomeçar junto conosco. Então para recomeçar, precisamos de estar na causa e na casa. Recomeçar é com reconstruir. Para quem tem casa, para quem tem algum projeto, sabe que refazer é mais difícil do que fazer. Mesmo até você tem um projeto, um trabalho. Você já foi apresentar o trabalho no professor. O professor vai te falar, você precisa fazer isso. Vai te dar mais trabalho do que quando você fez o trabalho. Então a mesma coisa acontece numa casa. Se você está fazendo uma obra, a casa quando construíste, ela não deu tanto trabalho como quando você vai fazer reconstrução. Reconstrução dá mais trabalho. Se nós fizermos reconstrução, por exemplo, nessa igreja, vamos dizer, tem que tirar os bancos,
tiverem a pintar, vai pintar os bancos. Então tem que afastar algumas coisas, tem que montar as televisões, a projeção, para que quando estiver fazendo muita poeira, tiverem a martelar, então não vai destruir. Então o quê? Para reconstruir é muito mais trabalho do que construir. Então nós vamos precisar de estar na casa, na causa, e todos com o mesmo projeto e a mesma vontade. Não é fácil. Para dizer o quê? Abraão descobre que no Egito ganhou prosperidade, mas não tinha altar. Vou dizer isso. Eu vou trazer os irmãos primeiro para chegarem na passagem do número de 12. Poderíamos voltar um bocadinho na passagem do 11, capítulo 11, nas últimas passagens. E nós fomos ler nas últimas passagens de Gênesis 11, 28 e 32. Na leitura, fazendo um resumo, onde fala da geração de Abraão e mostra que Abraão e seu pai Tera, Ló, neto, não é? Tinha, vamos dizer também, o seu sobrinho, porque Ló é sobrinho de Abraão. E para dizer também que Abraão e Sarai, sua nora, que era nora. Vamos dizer, nesse percurso do capítulo 11, no final, era uma viagem em que o pai de Ló, que era Tera, estava a viajar, o pai de Abraão, que era Tera, estava a viajar com Lot e também Sarai, que era a nora dele. Era uma viagem que não era de Abraão, mas era uma viagem que era do pai de Abraão. Então ele estava lá na viagem, mas não estava na causa. Vamos dizer, ele viajava com o pai dele, porque o pai dele estava lhe mandar vir, mas ele não estava na viagem. A dizer o quê? Nós vamos andar com muitas pessoas e nós estamos a nos acompanhar, mas muitas das vezes não estamos na causa dele. Não estamos com o problema dele. Não queremos muitas das vezes saber, não perguntamos, ele diz, olha, hoje fui resolver um problema da escola. Quando ele vem, não me pergunta nada. Não fala como é que foi. Conseguiste resolver? Então você vai estar com ele e com a causa dele, com o problema dele. Então quer dizer o quê? Abraão, quando estava andando com o seu pai Tera, ele não estava na causa do pai dele. Mas depois vem em Gênesis 12, que há a passagem 1 que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais e da terra que eu te mostrarei. Essa já é a viagem de Abraão. Não era a viagem do pai de Abraão, que era a terra. O pai de Abraão já tinha morrido e eles voltaram. Então, ele estava antes a viajar com o pai deles, mas ele não estava na causa daquela viagem. Mas depois Abraão foi chamado por Deus para viajar e para entrar na viagem que era dele. Mas se nós formos continuar a ver, no 4 diz, 12:4, partiu, pois, Abraão com sua mulher e tinha dito, e foi Lot com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Abraão levou consigo 5. Sara, sua mulher, e Lot, filho dos seus irmãos, e todos os bens que havia adquirido, e almas lhe cresceram em Arã, e saíram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão começou a sua viagem quando Deus lhe disse: sai da sua terra, da tua parentela. Estou a falar já em Gênesis 12. Em Gênesis 11, no final, Abraão estava a viajar com o pai dele. Acompanhava o pai dele, mas não estava na causa da viagem do pai dele. Agora Abraão está a fazer a sua própria viagem. Está na sua casa, na sua causa. Mas eu quero dizer que Abraão nos mostra como devemos recomeçar. Deus nos mostra também que ele é um Deus de recomeço. Se nós formos ver na Bíblia, revela que Deus recomeça, revela que Deus é um Deus de começo. Recomeço, vamos dizer o quê? É reiniciar, retornar, restaurar, voltar, renovar. Reiniciar. Vamos dizer, começando de novo, refazer depois de uma interrupção, então ele vai fazer novamente. Para dizer que, se nós formos em Gênesis capítulo 1, vamos ver que ali recomeçou. Deus criou, começou. Mas antes, nós vamos ouvir também, a terra era de forma vazia. Então, quando Deus veio, quando vemos em Gênesis, quando vamos começar em Gênesis 1, vamos ver que em Gênesis 1, 2 e 3, é um espaço, se nós formos ler profundamente, é um espaço de 1000 anos, de Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis capítulo 1, verso 1, verso 2 e verso 3. Não eram de dias só.
mas era um espaço em que Deus fazia isso, trazia isso e trazia outra coisa. Então era um espaço. Vamos a ver que Deus recomeçou novamente, que a terra estava em forma vazia, então Deus criou, haja luz. Deus criou, veio, e ali foi criado, é um Deus de recomeço. Podemos também ver, depois de Adão e Eva terem pecado, Deus ainda recomeçou novamente com Adão e Eva. Porque Deus não abandonou Adão e Eva e já não houve nada. Então quando Adão e Eva, depois de fazer Adão, ele fez a Eva e eles tiveram um filho. Deus de recomeço. Ele não abandonou Adão, depois de Adão ter falhado, ele lhe abandonou. Então é um recomeço. Quando nós vemos a vida de Jesus Cristo, é um recomeço, porque nós havíamos nos perdido, nós estávamos distantes de Deus, nós somos da geração de Adão e Eva, então nós ainda estávamos distantes de Deus e Deus fez um recomeço enviando Jesus Cristo novamente. Para ver que Deus é um Deus de recomeço. Deus recomeçou quando vamos dizer, criou Deus o céu e a terra, o espaço desse tempo que ele fez. Depois veio a terra era vazia, veio a luz. Depois vamos dizer que quando ele criou Adão e Eva, depois de Adão e Eva terem falhado, terem pecado, ele não abandonou Adão e Eva. Ele deu uma oportunidade para Adão e Eva. E quando Adão e Eva continuaram, vamos dizer também, se nós continuamos a ver Noé, quando Deus diz que ia destruir a terra, e se nós fizermos a leitura da história, porque havia a terra, os homens estavam pecando, então Deus queria fazer novamente. Era um Deus de quê? De recomeço. Então ele disse a Noé que ele tivesse que mandar todos que pudessem entrar na arca. Eu acredito que Deus estava a mandar construir mandou Noé construir uma arca, em que podiam caber todos aqueles que aceitassem entrar na arca. Não acredito que na construção da arca foi feita só a arca para a família de Noé. Mas os outros não aceitaram subir, então quando todos subiram, os que subiram na arca, a família de Noé, quando eles entraram na arca, a terra, tudo que estava fora da terra havia que se destruir. Então Deus recomeçou novamente com Noé. Deus é um Deus de recomeço. Vamos dizer que Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, é um novo recomeço, é uma nova aliança. E vamos dizer que antes nós havíamos nos perdido como somos geração de Adão e Eva. Estamos a dizer isso que Gênesis 7:12 fala de Noé. Estamos a falar também que nisso tudo há um recomeço. Então Deus é um Deus de recomeço. Mas para dizer que todos aqueles que nós que queremos recomeçar, não podemos nos esquecer das bases. Se nós formos ler em Gênesis capítulo 12, quando nós vamos ver no 4 e no 5, Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão. Estamos a dizer que Abraão, quando aceitou, quando Deus lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, ele estava a sair, mas ele não estava se esquecendo de como é que devia recomeçar. Todos nós, para recomeçar, não podemos nos esquecer da base. Ninguém pode se esquecer da base para recomeçar. Então, para vermos o quê? Ele recomeçou, Abraão recomeçou, mas para recomeçar ele precisou das bases. E as bases eram o quê? Era a família que ele tinha. Quando Abraão saiu, Deus lhe disse para levar o que ele tinha. E ele levou tudo, até as almas que ele ganhou, os animais, tudo que ele tinha, Abraão levou. Então, nós todos, para recomeçar, tudo que nós queremos recomeçar, nós vamos precisar da base. Você vai fazer a reconstrução da casa, mas você não vai partir novamente para o caboclo, vai tirar de novo aqueles pilares que você meteu, vai partir, tirar os pilares, a casa toda vai cair, vai se destruir. Então, para recomeçar, nós vamos precisar das bases. Isso nos mostra em Gênesis capítulo 12, versículo 5. Abraão levou o que tinha para recomeçar, a família, aquilo que ele tinha, deixou os seus cuidados, porque ele tinha, o que Deus lhe deu, Deus lhe abençoou, ele recomeçou. Nós, como igreja, para recomeçar, nós não vamos recomeçar e deixar as bases. As bases de quê? Daqueles que vieram e deixaram alguma coisa e fizeram alguma coisa. Nós não podemos deitar fora daquilo que se fez. São as bases que nós temos. Você vai reconstruir a tua casa, para reconstruir aquilo que você tem, você vai precisar das bases. Então, Abraão nos mostra que para reconstruir nós precisamos das bases. Abraão tomou tudo o que tinha, as almas que lhe cresceram em irmão, e não quebrou as bases. Então, para recomeçar, nós vamos precisar das bases.
Todos nós para recomeçar. Quando você vai recomeçar o trabalho, vai refazer o trabalho, refazer. O professor te disse, não te disse faz de novo, ele disse, vai refazer. Vai se basear no que você já tem e você vai refazer novamente o trabalho. Então é assim, para recomeçar, nós vamos precisar de levar as bases, de manter as bases, de ter as bases. Para recomeçar, Abraão também nos mostra que vamos precisar de edificar um altar e construir uma tenda. Altar, para nós, é o lugar de adoração. Altar é o lugar onde nós vamos orar. Altar é a nossa igreja. Altar é o lugar onde você guardou aquele lugar, o lugar na cama. Tem uma posição na cama onde você dorme, ou o parceiro dorme, ou você mesmo dorme sozinho. Mas quando você se posiciona, você praticamente se posiciona sempre no mesmo lugar para orar. Então ali é o teu altar. Então Abraão edificou um altar e construiu a tenda. Podemos ver também em Gênesis 7, 8. Abraão construiu duas coisas, um altar e uma tenda. Para quê? Para recomeçar. Então ele edificou um altar para o Senhor. Como estamos a dizer também, nós para recomeçar vamos ter que edificar um altar e construir uma tenda. Altar é o lugar de adoração, é o lugar de oração. Tenda é o quê? É casa, é família. Você não vai conseguir recomeçar e deixar a tua família de trás e deixar os outros de trás. Nós não vamos conseguir recomeçar, vamos dizer, vamos reconstruir a igreja, vamos juntar a igreja, vamos deixar-nos de fora e começar outro jeito, vamos só duas. Não, nós vamos precisar de edificar um altar e vamos precisar de edificar uma tenda. A tenda de família. Aqueles que estão conosco, vamos dizer, Abraão edificou um altar e construiu uma tenda, mas ele está dizendo o quê? A tenda é família, é casa. É um lugar onde você vai se aconchegar, é um lugar onde você vai se proteger, é a tenda. Antigamente não tinha casa. Vamos dizer, então ele construiu uma tenda, edificar um altar, construir, criar, compor. Foi assim que Abraão fez para poder reconstruir. Abraão construiu duas coisas. Também podemos dizer que a mesma coisa para ter para continuar um legado como Salomão. Salomão, para continuar o legado do seu pai, ele fez o quê? Construiu um templo e construiu também um palácio. Nós trazemos o templo, podia ser o altar, e o palácio é a tenda, no dia de hoje. Então, para Salomão dar continuidade do legado do seu pai, para reconstruir, ele teve que construir também um palácio e construir um templo. Nós, para recomeçar, estaremos também fazendo. Tenda é um lugar de descansar, é um lugar para reunião, é um lugar individual, é um lugar que compõe uma família, é uma casa, habitação, moradia, residência, mansão. Por exemplo, o rei Salomão, que nos mostra que ele construiu o quê? Um templo e construiu também um palácio. Então acontece conosco isso. Abraão nos mostra que é possível construir duas coisas com a ajuda de Deus. Construir um altar, edificar um altar e construir uma tenda. Para quê? Para nós recomeçar. Porque não tem como nós reconstruir, nós recomeçar. Vamos recomeçar. Onde é que nós vamos recomeçar? Não deixa as bases. Para você refazer, você vai precisar das bases, que é para dar continuidade àquilo que já estava a ser feito. Então, a pergunta é como está a nossa adoração? Todos nós precisamos de ter um altar. E todos nós queremos voltar na tenda para nos aconchegar, para nos guardar, para nos proteger. A tenda é, nos dias de hoje, uma casa, uma habitação, um palácio. Então, assim nos mostra também Abraão. Precisamos edificar o altar para podermos recomeçar. Precisamos edificar, construir uma tenda para continuarmos a recomeçar. Para dizer também, 1 Timóteo 5,8 diz: mas se algum não cuidar dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Para dizer essa passagem por quê? Porque somos muitos de nós, quando estamos a edificar,
um altar. Edificar um altar é a igreja. Há aqueles que acham que só vamos entregar na igreja. Esquece que tem filho, esquece que tem casa, esquece que tem marido. Não tem como você edificar um altar e se esquecer da tenda. Também não tem como você, sendo cristão, construir uma tenda, sem a tenda você não meter um altar. Abraão nos mostra que ele, para recomeçar, ele precisou fazer essas duas coisas. Ele, no caminho em que andou, ele construiu um altar. Ele edificou um altar. Ele construiu uma tenda. Então, nós, para recomeçar, vamos precisar fazer isso. Tudo que nós temos hoje, no dia de hoje, para recomeçar, nós vamos precisar. E nisso, nós precisamos das bases. A base que é o quê? É a família. Por isso que nós estamos preocupados muitas vezes com o fundo de pessoas que cuidam tão bem na igreja. Fazem tão bem na igreja. Na igreja manda. Bom dia, irmã. Bom dia, quando chega em casa. Ele só entrou na porta, todas as crianças já começaram a se esconder. Ele está a fazer o quê? Está a edificar o altar torto e está a se esquecer de quê? Da terra, da família, da casa. A palavra nos mostra, e Abraão nos mostra, que nós podemos fazer duas coisas. Não nos esquecemos da base para recomeçar, para construir, e também não nos esquecemos de construir um altar. E edificar um altar, construir uma tenda. Para recomeçar é preciso edificar. Gênesis 12, 10 diz: havia fome naquela terra. Para construir, para refazer, vamos encontrar dificuldade. E quando Abraão foi, em Gênesis 12, 10 está a dizer que havia fome naquela terra. Porque muitos de nós pensamos assim: quando Deus vai nos falar, vai ali, já não vai encontrar dificuldade, porque Deus é que nos falou, vai. Vamos encontrar, já tudo está bom. Mas Abraão está nos mostrando, na passagem de Gênesis capítulo 12, 10, está a dizer que havia fome naquele lugar. Abraão, porém, encontrou fome no Egito. Nós teremos problemas obedecendo a Deus ou não. Mas uma diferença está: quando nós obedecemos a Deus e vier os problemas, Deus vai estar conosco. Mas quando nós desobedecemos a Deus, não vai estar conosco, vamos estar a mercê dos nossos castigos, do nosso erro, e vamos sofrer. Abraão nos mostra aqui: ainda que nós estivermos na vontade de Deus, vamos encontrar dificuldade no caminho que nós vamos caminhar para reconstruir. Quando alguém te disse, Deus lhe disse: sai da tua casa, da tua parentela, da casa dos teus pais, para aquela que eu vou te mostrar. Abraão saiu. Obedeceu a Deus ou não obedeceu? Mas ele encontrou fome no Egito. Nós achamos que quando nós vamos reconstruir, vamos encontrar problema. Encontramos. Eu estava a fazer a reconstrução na minha casa, na casa de banho, que era para tirar toda a tubagem que estava lá, era antiga, para meter uma nova tubagem. Mas quando começaram a tirar, o que acontecia? A tubagem, quando começaram a tirar, ela estava destruída, estava a começar a sair. Eu disse: azar. Nós, quando começamos uma coisa, acaba por ser assim. Quando você está recomeçando o trabalho, o projeto que te deram, você vai ver que e te disseram: tem que ser X páginas. Quando você está mexendo, está vendo que as páginas estão diminuindo ou as páginas estão aumentando. Você está vendo, nossa, não devia nada fazer, não. Nós vamos continuar a fazer, ainda mesmo quando obedecemos a Deus, nós vamos encontrar problema. Você não pensa que te falaram assim: sai da tua casa, da tua terra, vai. Não te falaram assim: vai na igreja. Ou no domingo passado, uma irmã que estava aqui conosco, roubaram o retrovisor do carro dela. O pensamento que tem em nós é que: e eu vim na igreja. Não era suposto uma pessoa que veio na igreja, não podia me roubar mais um retrovisor, não é isso? Porque ela veio na igreja. Então, quando me roubam o retrovisor, o pensamento que vem: se eu não fosse na igreja, o que ia acontecer? Não iam roubar o retrovisor. Então, o que acontece? Abraão está nos mostrar que ainda que Deus te falar: sai da tua casa, para ir aqui eu vou te mostrar o lugar. Vai encontrar problema, vai encontrar dificuldade. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Mas eu venci o mundo. Está nos mostrar também Mateus 8, 23, 24 diz: quando Jesus estava no barco, os seus discípulos estavam no barco e veio tempestade. Está nos mostrando em Mateus 8, 23, 24. Entraram mesmo no barco e os seus discípulos e seguiam, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e porém estava dormindo. Se nós já fomos no barco, já estamos com Jesus, devia mais ter tempestade. Não é suposto ter tempestade.
Mas para recomeçar, vamos encontrar dificuldade no caminho. Enquanto nós formos cristãos, vamos encontrar problemas no caminho. Mas isso não significa que nós devemos abandonar o barco. Temos aí que nos lembrar que Ele está conosco no barco. Ainda que Jesus esteja a dormir aí no barco, Ele está contigo e a presença dele é muito importante. Abraão nos mostra que ainda que andemos com Deus ou na caminhada que nós fomos, onde Ele nos mostrou para nós irmos, vamos encontrar dificuldade. Mas o importante de tudo é que quem está te mandar é Deus. Então, em todos os caminhos, em todo lugar onde você for, vai encontrar dificuldade, mas Ele vai estar contigo. João 16:36. Tende bom, tenho-vos dito, isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós vamos ver aflições, vamos ver problemas, vamos ver dificuldade. Nós queremos recomeçar. Todos que estamos aqui queremos recomeçar uma coisa inacabada, uma coisa que deixamos no meio. Mas não pensa que quando você vai recomeçar, vai estar tudo certo. Aquilo que você não era para partir, você lhe falou só, parte isso. Mas naquilo que ele está partindo, isso parte do outro lado. Quando você está a recomeçar, você acabar por apagar o que você não devia apagar no projeto e você já não tem informação, vai te dar mais trabalho. Recomeçar é muito trabalho. Mas é importante entender que quando o Abraão foi, Deus também lhe disse, no capítulo 12, 2 diz, farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Quando nós vamos recomeçar, vamos encontrar coisas boas, vai ser abençoado e a coisa vai ficar melhor. Porque a importância de recomeçar é saber que o professor, quando te mandou recomeçar o trabalho, é para você fazer melhor. E nós, quando estamos a reconstruir, é para fazer melhor. Mas não devemos nos esquecer da base, não devemos nos esquecer que temos que edificar um altar, e não devemos nos esquecer que temos que construir uma tenda. Não desiste, não vamos desistir de recomeçar, só porque vamos encontrar fome no Egito. Não vamos desistir de recomeçar, só porque aquilo que nós começamos a fazer não está como nós esperávamos. Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizeis faz com todo o coração, como o Senhor e aos homens, agradando ao Senhor e aos homens. Então faz de coração. Nessa reconstrução que você está fazendo, faz de coração e vai dar certo. Também podemos dizer, não vamos fugir porque ele está difícil. Se nós estamos no livro de Neemias 4, fala com relação à reconstrução de Jerusalém. E Neemias encontrou sambalates e copias para reconstruir aquele templo. Os muros. Encontrou muita dificuldade para cruzar. Mas quando nós fomos ler, Neemias 4 mostra a reconstrução dos muros de Jerusalém, que ele encontrou problemas, encontrou dificuldade, vamos encontrar inimigos. Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém. Encontrou inimigos. Então, Neemias 4:8-9 diz, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear a Jerusalém, e para desviarem do intento, porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Neemias encontrou grandes problemas. Se não for em casa, lê o livro de Neemias, no capítulo 1 até pelo menos no capítulo 5. Neemias tinha a intenção de reconstruir os muros. Reconstruir vai dar problema. Reconstruir vai encontrar dificuldade. Reconstruir vai doer. Reconstruir vai incomodar, vai te dar cansaço. Mas não devemos desistir. Neemias nos mostrou que ele orou e puseram guardas. Ora e continua a vigiar e continua a fazer a obra. Então, você vai conseguir reconstruir. Abraão nos mostrou que precisou das bases, da família. Não deixou os outros de trás. Ele caminhou com os outros para reconstruir. Não deixa. Vamos reconstruir. Mas vamos trazer aqueles que continuam, que são a base, que são a nossa família. Você não vai reconstruir sozinho. Quando você tiver a fazer uma reconstrução em casa, uma obra em casa, o que vai acontecer? Você vai precisar puxar isso daqui. Hoje vamos tirar primeiro o quarto. Ok, vamos tirar tudo do quarto, meter na sala. Sozinho? Não. Vai precisar das bases. Como nos mostrou Abraão, ele levou a família para reconstruir. Também Neemias orou. Quando ele encontrou os sambalates Tobias, aqueles que lhe acusavam, que ele estava a querer. Então não falasse ele, será que ele vai conseguir? Não vai conseguir reconstruir. E Neemias reconstruiu, mas Neemias encontrou dificuldade.
para reconstruir, nós vamos encontrar dificuldade, mas vamos orar com Neemias e não vamos nos esquecer de levantar um altar. Não vamos nos esquecer das bases, que são aqueles que têm que estar conosco, aqueles que nós vamos precisar deles para nos reconstruir. Não vamos nos esquecer da tenda, que é a família, é a casa. A tenda é casa, é a família. Então, para reconstruir, ninguém nunca vai conseguir reconstruir sozinho. Para reconstruir, nós vamos precisar dos outros. E vamos precisar de Deus. Ainda que Ele vai te dizer, sai da tua casa, da tua parentela. Ainda que você vai reconstruir, porque Deus te disse, reconstruir, vai refazer. Ainda assim, você vai encontrar dificuldade. Por mais que seja um trabalho que você já fez, refazer aquele trabalho vai te dar outro trabalho. Você até vai preferir que continuasse assim, não importa qual é a nota que eu vou tirar, mas refazer vai dar trabalho, mas vai encontrar outro resultado, melhor do que aquele resultado que você teria antes de refazer. Então, se nós refazemos, se nós reconstruímos, não se esquecendo da base, não se esquecendo de levantar um altar, não se esquecendo de construir a tenda, que a família, uns que estão preocupados com o altar, na igreja ele chega cedo, não tem problema com ninguém, sai já da porta para ir na tenda. As crianças fogem, não tem respeito, só batem. Então, a palavra está nos mostrando aqui, ainda nos diz também que aquele que não sabe cuidar dos seus nem da sua família é pior do que o teu, perdoa a fé. Você cuida, faz dos outros. Eu digo assim, você pode dizer amigo, há amigos que Deus vai cuidar como irmãos. Mas isso não significa que você não fala com ninguém na tua casa, encontraste um amigo como irmão lá na rua. Tem que se inscrever? Não pode. A minha mãe dizia assim a minha irmã, se você não falar para a tua mãe, a tua sogra não vai acreditar que você vai me tratar bem, vai? Não vai. Por quê? Porque você que te criaram lá na barriga da tua mãe 9 meses, daquela você não está lhe cuidar bem, a tua sogra, mãe, não toma ideia que você vai lhe cuidar bem. Por causa do marido só? Não. Então, se você não sabe cuidar do seu, o outro que está lá fora também não vai acreditar. O teu melhor amigo não vai acreditar porque, eu não falo com ninguém na minha casa, você é meu melhor amigo, é mentira. Não vai te acreditar, também não vai confiar em ti. Então, vamos edificar o altar. Amém. Vamos construir a tenda. Não vamos nos esquecer da base. E acima de tudo, continua a ter a certeza que vai ser difícil, vai encontrar fome no Egito, mas ainda assim, o Senhor vai estar contigo e a reconstrução vai ser uma bênção. A reconstrução vai ser uma bênção. E se orarmos como orou Neemias, vamos dar continuidade da reconstrução. E os muros de Jerusalém serão edificados. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Pai, graças a Deus por tua noite. Queremos te glorificar por este tempo, por este momento que te prestamos culto. Pai, eu que te falo, Senhor Jeová, peço que o Senhor venha me ensinar e me mostrar como reconstruir, refazer, reabilitar aquilo que há em mim, que precisa de ser refeito, reconstruído, que precisa de ser, Pai da eternidade, transformado. Pai, vem ser conosco, Pai. Nós precisamos de edificar um altar, Senhor. Nós precisamos de, Pai da eternidade, construir uma tenda. Permita que nós tenhamos um bom contato, um bom relacionamento contigo, Pai, naquilo que é na presença do teu altar, na tua presença, ó Deus de misericórdia. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra. A tua palavra é aquela que vai, mas ela não voltará vazia. Nós acreditamos, Pai da eternidade, que em algum lugar esta palavra encontrou um lugar fértil, Deus de misericórdia, e ela vai dar frutos de dignidade e movimento. Pai, nos ensina a reconstruir, mas não nos esquecer que precisamos de todos, precisamos das bases para dar continuidade, para reconstruirmos, para fazer aquilo que precisa ser feito. Pai, ensina-nos que precisamos de levantar altar, como levantou Abraão, para que ele tivesse, Pai da eternidade, um altar de continuidade da sua caminhada contigo, não mais a caminhada de seu Pai. Pai, nos ensina que precisamos de construir, Pai da eternidade, uma tenda, construir uma família, estarmos unidos, Pai da eternidade, como família, como uma casa, como um palácio, Pai da eternidade, para que nós possamos dar continuidade na construção. Ensina-nos a reconstruir e refazer a tua casa. Pai da eternidade, Senhor Jeová, a tua palavra no livro de Ageu nos mostra, Pai de poder e de glória, que o povo estava preocupado de construir a sua casa, as suas próprias casas,
e não estava preocupado de refazer a tua casa. Pense conosco e vamos explorar essa parte. No nome santo e poderoso de Jesus, nós assim pedimos e te suplicamos. Amém?